Nilson, obrigado pela nova oportunidade de estarmos aqui com vocês, no nosso lar. E hoje nós iremos falar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre um tema que se encontra no Evangelho, nas palavras de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vou fazer uma exposição, eu vou poder projetar para ficar mais fácil a compreensão das nossas reflexões, tá ok? Então, eu precisava compartilhar um vídeo. Eu vou compartilhar aqui para ver se vocês estão enxergando, tá ok? Ok, go ahead. Pode seguir. Estão vendo aí? Tá tudo bem? Estamos, sim. Ok, né? É porque eu tenho eu resolvi fazer essa projeção porque vai ficar mais fácil a compreensão das nossas reflexões, com certeza, tá? Até no início, na página inicial, quando a evocação do Cristo, né, quando ele fala que para segui-lo nós deveremos negar a nós mesmos, né? Essa negação de si mesmo é negar muitas coisas que nós achamos que nós conhecemos e achamos que está com a verdade esse conhecimento. Então, você desconstruir um conhecimento que você descobre que não é tão verdadeiro assim, é uma negação de si mesmo, né? E a gente até se lembra de Kardec quando ele fala que é melhor nós rejeitarmos 10 verdades, né, do que aceitarmos apenas uma mentira, porque essa mentira pode nos transtornar e pode nos trazer problemas. Então, quando Cristo fala, e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará, eu queria começar numa questão do Livro dos Espíritos para fundamentar esta ideia. Lá na questão 115, Allan Kardec questiona os benfeitores da humanidade. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E a resposta é interessante, porque ele nos fala o seguinte: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então, nós fomos criados sem conhecimento algum, nenhum conhecimento, sem saber. Traduzindo aqui na questão do conhecimento. Aí vai, a cada um, a cada um deu determinada missão, a missão aí representando uma ação, né? Com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade. Então, vejamos que o conhecimento da verdade é que nos faz nós nos aproximarmos da perfeição. Para aproximá-los de si, está falando de Deus. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, a gente pode associar a felicidade a essa libertação. Quanto maior for o nosso conhecimento, e o conhecimento da verdade, mais livres nos sentimos e, consequentemente, nós nos sentimos mais próximos de Deus e mais felizes. Então, essa frase aqui, essa questão de O Livro dos Espíritos, ela já amarra um pouquinho o ensinamento de Jesus. E aí, nós vamos pensar o seguinte: nós poderemos dividir esse ensinamento em 3 aspectos. O aspecto da liberdade, da verdade e do conhecimento. Eu inverti aqui para a gente fazer um raciocínio ao contrário, para chegarmos no conhecimento. Então, a liberdade vai ser o primeiro ponto em que nós vamos nos debruçar aqui um instante para pensar sobre ela. E a liberdade, hoje, nós falamos assim, se eu tiver total dependência, eu serei feliz. Nós amarramos muito a questão da liberdade a sermos independentes. Tanto que se diz assim, eu quero fazer a minha independência financeira, eu quero ser totalmente independente, achando que essa independência nos trará uma felicidade. E achamos que essa independência consiste nessa liberdade total. E nós vamos perceber que liberdade versus independência não tão necessariamente são coisas iguais. Quando nós nascemos completamente dependentes, totalmente. Quando nós nascemos, dependentes dos nossos pais, totalmente. Nós não temos nenhuma liberdade, nada, tá? Porque a gente
nem tem consciência da nossa existência ainda. Então, nós estamos em uma dependência completa. Essa dependência, ela é física e ela é material. Reparem que a dependência física e material, ela é uma condição nossa, mas ela pode mudar ao longo do tempo. Uma pessoa, quando ela vai ficando mais velha, idosa, ela pode ter uma dependência física com relação aos seus familiares. Ela pode adquirir uma doença. Então, ela tem uma dependência relativa, que ela pode perder a qualquer momento. Então, nós podemos ser dependentes fisicamente ou materialmente também, quando as nossas condições financeiras elas não se sustentam e nós precisamos dos outros para nos ajudarem. Então, a gente acha que sermos dependentes, independentes, fisicamente e materialmente, isso consiste em uma felicidade. Mas nós notamos que não é um processo que acontece com o nosso controle, com o controle pessoal. É algo que pertence às relações com a vida, que, de repente, a gente pode se ver numa situação de dependência dos outros por natureza da existência. Essa nossa ligação também pode ser emocional. Quantas pessoas, emocionalmente, elas dependem dos outros? Dependem de um ou de outro. Às vezes, nós nos vinculamos a alguém e somos dependentes. Nos mais variados aspectos. Pessoas, às vezes, é dependente, a gente fala que ela é carente, né? Ela é dependente de um amor, de uma relação. Às vezes, ela tem um atendimento com um analista, um psicólogo, ela se torna dependente ali emocionalmente, tudo ela precisa consultar a pessoa. Ou seja, nós criamos certas dependências ao longo da nossa vida. Para uns aspectos, não, para outros aspectos, nós somos dependentes. Os filhos, eles têm uma dependência emocional dos pais até um certo ponto, até que eles vão se libertando. Na medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos nos tornando independentes de alguns aspectos que nos prendiam pelas nossas condições do momento, da nossa maturidade. E essa nossa dependência, ela também acontece no campo intelectual. Com relação aos pais, as crianças acham que os seus pais sabem tudo, né? Tem um momento que a gente acha que os nossos pais sabem tudo. E depois a gente vai crescendo, vai aprendendo, a gente vai percebendo que eles não estão assim, não sabem tanto quanto a gente imaginava. Mas existe no ser humano essa dependência intelectual com relação às coisas da vida. Ou seja, a liberdade nossa, ela não é absoluta. Nós temos sempre um vínculo de dependência com as situações da vida. E quando a gente começa a perceber que a felicidade, ela não consiste, não está atrelada a sermos totalmente independentes. Porque se somos totalmente independentes, é como se nós estivéssemos nos alijando, saindo das relações do mundo. O importante é termos condições para ajudar aqueles que têm um tipo de dependência nossa e, ao mesmo tempo, nós podemos suprir as nossas dependências com os outros. É uma relação com o ser humano. É um papel que nós temos que desenvolver na vida. Por isso que Allan Kardec, ele pergunta aos benfeitores, lá na questão 767, se é contrário à lei da natureza um insulamento absoluto. O insulamento absoluto consistiria nessa independência total. Eu não dependo de ninguém. Eu supro tudo da minha vida. E aí os benfeitores respondem, sem dúvida, isso é contrário à lei da natureza, pois que por instinto, é uma coisa natural, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Temos um papel na sociedade, ao mesmo tempo que a sociedade supre as nossas necessidades, aquilo que nós estamos dependentes, mas também ajudamos na sociedade, auxiliamos a sociedade, aqueles que precisam também terem as suas necessidades supridas pelas nossas condições no momento. Então, é uma relação constante que temos dentro da nossa sociedade. É um auxílio constante, porque isso tudo faz com que haja um progresso social, um progresso da sociedade, e nós nascemos para este papel. É a missão que está naquela pergunta anterior. Portanto,
liberdade e independência têm pontos de contato, mas ser livre não significa sermos totalmente independentes. E a felicidade está exatamente no contrário. Quando nós temos uma interdependência, ou seja, nós participamos do progresso da sociedade com aqueles elementos que nós temos a oferecer e os outros podem nos oferecer aquilo que nós carecemos. E liberdade? O que vem a ser a liberdade nesse aspecto que a gente pensa? É fazer o que se quer. Nós temos essa liberdade? Nós podemos fazer o que queremos de uma forma total? Nós somos livres? É uma reflexão que podemos fazer. Nós nos sentimos livres? Se nós perguntássemos um prisioneiro se ele se sente livre, ele poderá dizer, né, provavelmente, que ele não se sente livre. Se nós perguntássemos para ele, mas o que vai te tornar livre? Aí ele vai dizer, vai sair dessa prisão. E o fato dele sair da prisão, ele vai estar livre, de fato? Porque ele pode sair de um contexto de liberdade, do ponto de vista dele, e entrar em outra prisão, que é uma prisão que ele não tem condições de se manter na sociedade. Tanto que muitos querem retornar, isso é uma coisa até curiosa, eles querem voltar para a prisão porque eles têm o mínimo, o básico para se manterem. E fora eles não têm oportunidade. Então, as prisões, elas são construídas de acordo com os nossos referenciais. Não é simplesmente o local que nós estamos, mas é como nós nos sentimos dentro dos locais que nós transitamos. Podemos ter todas as condições materiais e nos sentirmos presos. Podemos ser emocionalmente livres, mas intelectualmente nós somos prisioneiros dos outros. Quando nós seguimos alguém, nós deveremos ter cuidado para nós não ficarmos presos, prisioneiros a uma ideia de alguém. Seguir alguém não significa nós sermos prisioneiros dessas pessoas. E, em muitos momentos, a nossa falta de maturidade nos leva a essas prisões que nós não percebemos. Aqueles que convivem conosco até falam que você está ficando muito fanático, hein? Olha, você está cego, você não está percebendo, não? E a gente não nota, porque nós ficamos prisioneiros de uma coisa e não notamos, porque nós nos adaptamos às prisões da nossa vida. Isso é uma coisa interessante. Nós nos adaptamos às prisões e nos achamos livres dentro dessas prisões. Então, a liberdade, quando a gente pensa fazer o que se quer, a gente pode pensar no aspecto agir. Eu posso fazer o que eu quero em termos de ação? E a gente conclui facilmente que não. Eu não posso fazer o que eu quero nesse sentido de agir. Por exemplo, se eu quiser voar, eu consigo? Não, eu não consigo voar. É uma limitação que eu tenho. Eu posso querer voar, eu posso sonhar que eu estou voando. Muitos sonham, né, quando estão desprendidos, que estão voando. Aí cai no corpo, eu quero voar. Não, você não vai conseguir, porque isso é uma limitação das leis naturais quando nós estamos encarnados. Desencarnados são outras leis. Temos mais leis e a gente tem essas capacidades. Mas dentro de um corpo nós temos certas limitações. Se eu quiser ouvir a uma distância muito grande, eu consigo? Não. Eu posso querer. Eu desejaria tanto ouvir o que o sujeito está falando lá do outro lado da rua. Eu não consigo fazer. E nós podemos reparar que as limitações naturais, elas são benéficas para nós. Porque se nós pudéssemos ouvir ou enxergar a grande distância, provavelmente nós arranjaríamos muitos problemas, né? Porque sem essas condições nós já arranjamos problemas, a gente fala coisa dos outros, sem a gente enxergar a distância, falamos dos outros. Imaginemos se nós tivéssemos essa capacidade de audição, de visão a grande distância. É uma limitação, então eu não consigo fazer. Querendo ou não querendo, eu não consigo. Mas, ao mesmo tempo, eu também posso agir com relação ao outro, eu posso fazer alguma coisa, eu posso gritar com o outro, de repente, eu posso agredir a outra pessoa. Não, eu não posso fazer isso.
existe uma limitação social. Existem leis que regem a nossa relação enquanto humanos. São as leis humanas. Eu não posso atravessar um sinal vermelho, é uma condição, eu não posso pegar um carro e passar. Existe uma lei que me proíbe de fazer isso. Existem as limitações das leis de relação, que são as leis da sociedade, que nos limitam, que nos tolhem a nossa liberdade em certos aspectos. Portanto, a ação, a liberdade, enquanto ação, nós temos a limitação natural, são as limitações físicas. Eu não quero envelhecer. Você pode não querer, mas vai envelhecer. Isso é uma limitação da vida. Não tem. Eu não quero sofrer a questão da gravidade, vai sofrer. São as limitações. Isso são leis. Nós não temos como contestar, nós temos que aceitar. Isso faz parte da nossa vida. E as limitações das leis sociais. Eu posso não concordar, mas eu tenho que viver conforme essas leis. E as leis, na medida que nós vamos desenvolvendo o nosso conhecimento, elas vão se modificando. Reparem que nós podemos não voar, mas nós desenvolvemos pelo conhecimento meios para voar. Nós poderemos não enxergar a distância, mas nós desenvolvemos meios pelo conhecimento para enxergarmos a distância e assim sucessivamente. Então, o conhecimento ele vai ampliando nessa questão da ação a nossa condição de podermos nos sentir mais livres. Se pensarmos na liberdade enquanto razão, pensar, eu posso pensar em qualquer coisa? A gente acha que sim, né? Porque é intrínseco. A liberdade relacionada à ação é externa, são limitações externas, mas ligada à razão é intrínseco, é nossa. Então, dá uma sensação de que nós podemos. Eu posso pensar o que eu quiser. Se nós conversássemos com um exímio matemático, o jeito que domina as leis da matemática, conhece profundamente a matemática, ele começasse a conversar conosco, nós conseguimos pensar como ele? Não. Nós não conseguimos pensar como ele. Então, existe uma limitação. Então, eu não consigo pensar em qualquer coisa. Eu tenho uma limitação da minha capacidade de conhecimento. Quanto mais eu conhecer, eu amplio a minha capacidade de pensar. Então, existe uma limitação em relação à razão ao pensar. Eu não consigo pensar em qualquer coisa, nem que eu queira. Vamos pensar, nós não conseguimos. Não conseguimos, porque é uma limitação da vida. Para que eu consiga romper essa limitação, eu tenho que aprender, conhecer mais coisas. Com isso, eu consigo ampliar o meu raio de liberdade com relação ao pensamento. Mas a liberdade, agora vinculada à questão do querer, a minha vontade, que também é intrínseco. Eu posso ter vontade de qualquer coisa. Parece que sim, porque é nosso. Mas quando nós paramos para pensar um pouquinho e essas condições vão se amarrando, a nossa vontade ela está atrelada a uma escolha positiva, que é o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio ele está atrelado à escolha de forma que eu possa me desenvolver. Então, eu tenho a liberdade de escolha, de querer qualquer coisa? Não. Porque todas as vezes que nós escolhemos pelo lado negativo da vida, aquilo reverbera em mim na forma do sofrimento. Então, no fundo, eu não tenho essa liberdade. Eu tenho a liberdade em termos de condições do momento, mas eu vou também arcar com as consequências disso. E uma hora eu passo a focar só de um lado da questão do bem para poder me desenvolver e cumprir o papel para o qual eu aqui estou. Então, a nossa liberdade ela é cerceada com tudo aquilo que vai fazer com que nós consigamos chegar a Deus. Então, nós temos esse limite. É uma liberdade controlada momentaneamente.
Todas as vezes que eu infringo algum tipo dessas minhas liberdades aí, com a opção contrária, ela me leva a um tipo de sofrimento, e a conclusão que eu chego é que eu devo sempre optar por um lado, que é o lado do bem da vida. Então, a liberdade, ela é esse foco final, e está amarrado ao conhecimento, porque na medida que eu desenvolvo o meu conhecimento, eu consigo agir melhor, eu consigo pensar melhor e eu consigo optar melhor com relação à vida. E Allan Kardec pergunta lá na questão 122, e eu vou ler só um trechinho da resposta, que os benfeitores nos falam o seguinte: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então, o nosso livre-arbítrio está atrelado à nossa inteligência, ao nosso conhecimento de nós mesmos, essa consciência que vamos desenvolvendo. Quando não temos, nós não temos nem a liberdade, porque nós nem sabemos escolher. Na medida que vamos desenvolvendo, a vida nos coloca nas situações de escolha, porque nós já temos a capacidade e, obviamente, que nós temos a liberdade de escolher qualquer coisa, mas sabendo que nós teremos a responsabilidade. Portanto, é uma liberdade condicional, é uma liberdade ligada a uma situação que, no fundo, nós deveríamos sempre optar pelo lado positivo da existência. Aí nós chegamos na questão da verdade, o que vem a ser a verdade. Porque a verdade, segundo Jesus, quando conhecida, ela nos levará à liberdade. A verdade, que é um tema bem filosófico também, que a gente fala assim, mas o que é verdade? Eu vou trazer algumas colocações do Cristo sobre isso. Ele nos fala lá em João, quando ele estava conversando, né, lá com os discípulos, ele falou assim, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ele estava falando que se acreditassem na palavra dele, seria um discípulo dele. É a condição para se tornar um discípulo do mestre, é acreditar nas suas palavras. Depois ele nos fala, em outro momento, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele se denomina a verdade. Isso é interessante. Ele se denomina a verdade. E ele fala que as palavras dele, nós seremos seguidores dele se acreditarmos nas suas palavras, e ele é a verdade. Em outro momento, ele, se referindo ao Pai, ele fala, santifica-os na tua verdade. Agora ele está falando da verdade do Pai. A tua palavra é a verdade, é a palavra de Deus. E, finalmente, em Pilatos, quando ele dialoga com Pilatos, ele também pergunta, ele fala assim, ó, para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, ele sinaliza que para pertencer à verdade, tem que ouvir a sua voz. Quando nós ouvimos a voz de Jesus, nós somos seus discípulos. Quando ele diz que ele é o representante de Deus e a palavra de Deus é a verdade, nós chegamos à conclusão que o Cristo, que se denominou verdade, ele está representando as leis do Criador. Então, a verdade, ela fica com a simbologia do Cristo, mas ele apresentando para nós as leis de Deus como verdade. E quem vai segui-lo? Quem segue as leis do Criador. Isso que é importante. Seguir o Mestre não significa seguir exatamente, falar que segue Jesus. Aqueles que seguem as leis de Deus estão seguindo Cristo, mesmo desconhecendo Jesus, mesmo não conhecendo Cristo, não importa a denominação que se dê em termos de religião. Mas quando o Cristo se diz a verdade, todo aquele que segue a verdade, representada nas leis de Deus, estão seguindo indiretamente o Cristo. Então, a verdade, nós poderemos amarrar com o Cristo, nós poderemos amarrar com as leis de Deus, que significam as mesmas coisas.
E a nossa verdade? Essa é a questão que nós deveremos pensar um pouquinho, porque temos muitas verdades em nós. Temos muitas verdades. Muitas delas até batem com as leis de Deus. Mas existem crenças nossas que são nossas, pessoais, pelas nossas experiências. Nós desenvolvemos. O meio que nós estamos vivendo estimulam em nós certas verdades, certas condições. E é isso que nós gostaríamos de pensar um pouquinho agora. Vejamos que nós temos um ponto de vista na nossa vida. Nós temos os nossos valores, nós temos os nossos modelos mentais, nossas necessidades, que são chamadas de condicionantes. E tudo isso nós percebemos de alguma forma. Essas coisas estimulam em nós sensações, emoções, pensamentos, tudo isso. E tudo isso transborda na forma como nós nos comportamos, inevitavelmente. É a forma como nós mostramos para os outros como somos internamente, mas não necessariamente nós somos assim. Mas a forma como nós nos apresentamos são os nossos comportamentos. E esses comportamentos estão atrelados à nossa forma de ser íntima. Como é que é um comportamento de um sujeito egoísta? É porque ele acredita no egoísmo. E esse acreditar não é uma crença racional, é algo que ele vive, é algo que faz parte dele. Portanto, ele crê naquilo porque ele é assim, porque se ele não acreditasse nisso, ele não viveria dessa maneira. Por isso que é grave aquela questão de você se negar a si mesmo. Negar-se a si mesmo é desconstruir de dentro de nós, esses elementos que nos fazem acreditar em coisas e que nos fazem expressar essas coisas pelos nossos comportamentos. Portanto, é importante nós olharmos quais as verdades que carregamos no nosso mundo interior. Verdadeiramente. Nos conhecermos, o Emmanuel coloca isso na mensagem, esse conhecimento, por isso que a doutrina espírita fala muito da questão do autoconhecimento, esse vasculhar do nosso mapa interior. O que eu acredito de fato? Eu não acredito naquilo simplesmente porque eu falo. Simplesmente eu falo que eu tenho fé e tenho fé. Não. Isso é uma coisa que é trabalhada dentro de nós. Estou me lembrando aqui o pai do garoto lunático no Evangelho, que o Cristo diz para ele, né, se ele acreditava nas coisas, porque tudo é possível para aquele que crê. O Cristo fala assim com aquele homem. E o homem pedindo para que Jesus curasse seu filho, né, que sofria há muito tempo, e ele fala se ele acreditava, e o homem falou que acreditava naquele primeiro momento, mas depois ele caiu em si, que ele não acreditava. Ele falou assim, tanto é que ele pede a Jesus para ajudá-lo na sua incredulidade. Ajudá-lo na sua incredulidade. Porque ele não acreditava completamente, mas ele estava pedindo ajuda para poder crer. Por isso que é importante nós sabermos naquilo que nós acreditamos. Nós poderemos estar num trabalho durante muito tempo e nem questionamos se nós acreditamos ou não. Confundimos um comportamento que executamos diariamente como se fosse aquilo que está dentro de nós. E muitas vezes não condiz, não bate completamente. Por isso, é importante a gente pensar, mudar comportamento é fácil. Provavelmente vocês estão pensando aí e vão responder que não é fácil. Porque essa pergunta aí eu já fiz bastante em trabalhos. Mudar comportamento é um processo fácil? Não é fácil. Por que não é fácil, né? Podemos assim pensar. Primeiro que somos nós. É fácil mudar o comportamento do outro, né? Pelo menos falar, né? Olha, você tem que ser assim, você tem que ser um cara mais simpático, você tem que ser um cara mais resignado. A gente fala isso tudo para os outros. Mas quando somos nós. E nós somos aquilo que nós acreditamos que somos. Porque senão seríamos outra pessoa. Nós somos aquilo que nós conhecemos. Aquilo que nós sabemos. E já está
entranhado, já está dentro de nós. Nós somos exatamente aquilo que nós desenvolvemos ao longo das nossas experiências. As pessoas que mostram, e praticamente todos nós, por exemplo, um momento de orgulho, não existe um manualzinho, né? A gente pode falar assim, um manual do orgulho. O cara vai ler lá como ser orgulhoso. Não. Aflora naturalmente, nós sabemos, fazemos aquilo com maestria, naturalmente. Naturalmente, porque nós temos o conhecimento de fazer isso. Ninguém precisa nos ensinar. Nós desenvolvemos essas condições ao longo das nossas experiências. E hoje nós constatamos que sermos desta maneira não condiz com a felicidade, não condiz com essa aproximação que queremos ter com Deus. Porque um sujeito orgulhoso não vai se aproximar de Deus, porque isso está contrário às suas leis. Aí nós chegamos à conclusão, precisamos ser humildes. Por isso que o Cristo sinaliza na bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o quê? O reino dos céus, o máximo. Os humildes receberão o máximo. Os pobres de espírito. Senão, não seria tão importante. Aí nós pensamos, mas é fácil ser pobre de espírito? Não é tão fácil. Se fosse fácil, nós nem estaríamos aqui discutindo isso, né? Nós já estaríamos bem à frente. É um processo. Esse negar-se a si mesmo é um processo. Então, mudar comportamento, ele se torna árduo para nós, porque nós temos um comportamento contrário e precisamos desconstruir alguma coisa que temos por outra que queremos acreditar. Não é simples acreditar nas coisas, porque nós nos adaptamos facilmente ao que somos. Nós estamos super confortáveis conosco, podem reparar, super confortáveis. Por isso que a gente, às vezes, não consegue se convencer. Vamos mudar. A gente até quer mudar, seria ótimo, né? Mas esse conforto de sermos nós mesmos atrapalha muitas vezes esse processo de mudança. Então, nós temos dificuldade por causa das nossas crenças pessoais. Os nossos compromissos estão atrelados às nossas crenças pessoais. Nós temos limites para as coisas. Nós aceitamos até certo ponto, até o ponto que nós não nos sentimos invadidos, agredidos nas nossas condições íntimas. Tem um limite, por isso que a vida não nos exige, numa vida apenas, a evolução completa, porque nós falharíamos. É um processo que nós vamos fazendo aos poucos. Nós não vamos nos tornar humildes numa vida. Não vamos. Essa ideia não é uma ideia racional, mas é uma ideia de forma de ser, de comportamento, de que nós vamos para um lugar, o céu, muitos atribuem até que vão para o nosso lar, né? Tem muita gente que acredita que vai para o nosso lar. Atribui até ao nosso lar o céu. E a gente fica pensando nessas coisas, imaginando, mas por que a gente vai? O que está garantindo isso para nós? Quantas vezes ao longo das nossas existências, nós já discutimos essa passagem de Jesus. Isso não é a primeira vez. Não é a primeira vez que nós estamos discutindo esse ensinamento do Cristo. O Cristo já sinalizou isso tem 2000 anos. Provavelmente nós já discutimos muito isso no seio da igreja, onde nós passamos e discutimos, e todas as vezes a gente achava que agora nós estamos chegando lá, né? Agora nós estamos indo para o céu e não fomos. E por que agora nós vamos? E aí a gente pensa, é uma outra reflexão, tá? Não tem resposta. Muitos também pensam que por causa da doutrina espírita lhe dá uma credencial a mais. A gente pode pensar de outra maneira, né? De repente, os benfeitores espirituais pensaram assim, é melhor eles serem espíritos, porque se nada conseguiu convencê-los, agora vamos ver se a doutrina consegue convencê-los a mudarem. Então, nós estamos num curso que é avançado no sentido que nós somos avançados. Mas é naquela coisa, essas informações agora, se eles não mudarem, não tem mais jeito, vai ter que ser em outro lugar. Então, não é porque nós somos melhores, é porque nós somos mais necessitados. Por isso que estamos refletindo sobre coisas mais claras, porque provavelmente ao longo das existências passadas,
Nós não nos convencemos para desconstruir as nossas crenças. Agora a doutrina vai ter que conseguir. Se não conseguir, e depois de conseguir, o que vai acontecer conosco? Nós não vamos para nosso lar, né? Nós não vamos para esses locais. Provavelmente, também uma hipótese, nós vamos voltar para o seio das outras religiões, para poder divulgar essa mensagem, não a mensagem espírita, mas divulgar a verdade, que são as leis de Deus, naqueles locais por onde transitamos no passado e que juramos fazer alguma coisa e falhamos em muitos momentos. Essas crenças foram construídas ao longo das nossas existências e criamos muitos compromissos. E para onde nós vamos, só para fechar então essa reflexão, nós vamos voltar para onde nós viemos, né? Basta a gente lembrar mais ou menos de onde nós estávamos há uns 50 anos atrás, para lá que a gente vai retornar e nós vamos fazer um balanço do que nós fizemos com a doutrina espírita no nosso conhecimento agora. E agora, o conhecimento, ele está atrelado à questão da ação, o comportamento, que é uma ação visível. A gente percebe, o comportamento é algo visível, é uma ação visível. Não tem como nós mudarmos o comportamento sem agirmos, sem exercitarmos aquilo. Não tem como a gente ficar meditando e fazer uma mudança. Por isso que vivemos em sociedade. Por isso que vivemos nas dificuldades da existência. Para termos um comportamento adequado àquela realidade. É uma ação que nós vamos imprimir em nós, de acordo com o contexto que nós estamos vivendo, que é o significado. Por que nós precisamos mudar? Porque o contexto indica isso para nós. No momento presente, nós estamos, por exemplo, num contexto doutrinário, numa doutrina espírita. O que esse contexto significa? Olha, desconstruir crenças, tentar trabalhar no bem, tentar domar as más inclinações. Olha o contexto está nos indicando tudo, e tem todos esses sinais, esses significados. Se eu aceito, eu consigo desconstruir. Se eu falo, não, tudo bem, é um contexto, eu entendo muito bem, mas eu deixo para lá. Se não houver significado, eu não ajo. E se eu não agir, eu não desconstruo crenças arraigadas para me fazer essa transformação para o bem. Mudar comportamento é um processo mesmo. Então, nós vemos aqui que nós temos como fazer esse desenvolvimento. Temos a informação. Essa informação que está em tudo quanto é lugar, isso aqui é importante também nós refletirmos, porque nós hoje estamos com informação muita, mas muita informação, para tudo quanto é lado nós temos informação. É livro, muito livro, é muita coisa para ler, para estudar, para falar, para discutir, para ver, é vídeo, mensagem, tudo isso é informação. E chega um ponto que essa informação começa até a nos agoniar, porque a gente não consegue dar vazão para tanta coisa. Se cada grupo de WhatsApp nós formos ler tudo que foi escrito ali, a gente não vai fazer mais nada na vida, só vai ficar lendo mensagem dentro de grupo de WhatsApp. E eu acredito que vocês concordem comigo. É tanta coisa para tudo quanto é lado, porque todo mundo que lança uma informação, ele julga que aquela informação é a informação que vai fazer alguma coisa mudar. Só que o que recebe, ele recebe e envia também outras. Então, ficamos numa discussão de qual informação que é mais importante, tudo mais, isso pela nossa forma de ser. Essa informação, para se transformar em conhecimento, ela tem que ser trabalhada, porque a informação por si só, nós não fazemos nada. Nós podemos até falar das informações, falar delas, mas se nós não processarmos essas informações, elas não se transformam em conhecimento. Conhecimento é aquele saber que o Espírito nasceu, foi criado simples e ignorante, sem saber, sem conhecimento. Não é informação, não. Não é só informação. A informação trabalhada transforma esse saber em conhecimento. E esse processo chama-se reflexão.
Por isso que dá trabalho. Se todas as mensagens que chegam para nós fôssemos refletir nelas, nós não conseguiríamos dar vazão. Por isso que precisamos selecionar. Selecionar de acordo com as nossas necessidades. O que eu estou precisando ler neste momento sobre esse assunto? Então, eu vou direcionando para aquilo que eu preciso processar, refletir, para desenvolver o conhecimento específico sobre aquilo. Se eu não tiver essa organização mental, se eu não me conhecer, eu passo a ser contaminado por tantas informações e eu não me desenvolvo. Eu me torno uma biblioteca ambulante. Aquele sujeito que fala de tudo e não sabe nada. Ele fala de tudo, mas ele não processa nada. Por que ele não processa? Porque o procedimento, essa reflexão, esse ato de fazer, essa ação de fazer a reflexão, gera em nós uma transformação comportamental. Isso se espelha, se apresenta no comportamento. Se nós não mudamos o comportamento, nós não processamos a informação. E muitos acreditam que mudar o comportamento basta eu imitar as coisas. Vejamos um pensamento. Quando a gente fala assim, o sujeito é muito religioso. Todo mundo tem um modelo de ser religioso na cabeça. Provavelmente nós não vamos pensar num religioso todo agitado, normalmente, tá? Não estou dizendo que seja, não. Porque não existe um modelo. É um modelo nosso. Quando a gente pensa no religioso, a gente fala, é um sujeito simpático, é um sujeito calmo, que fala tranquilo. Aí nós começamos a querer imitar isso. Eu tenho que ser simpático, tranquilo, falar devagar, um sujeito religioso. Mas por dentro eu sou tudo ao contrário. Porque o meu comportamento externo não está tendo a sustentação da reflexão e da transformação interior. É uma fachada, não é uma falsidade, não é isso, não é uma hipocrisia. Pode até se tornar, se a gente não tomar cuidado. Mas a sustentação do comportamento tem que se dar no nosso mundo íntimo. Se ficarmos simplesmente forçando um comportamento de fachada para o meio, nós não conseguimos sustentar durante muito tempo, porque não somos nós. Daí nós percebemos pessoas que, de repente, eram de um jeito e elas passam a ser outra. Aí fala, caramba, como é que a pessoa parece que ela mudou, né? Como é que ela mudou? Ela está sendo o que ela é, de fato. E nós achamos que ela piorou, ela não piorou nada, ela é a mesma pessoa, simplesmente ela mudou a parte comportamental. Numa hora ela se apresentava de um jeito, outra hora ela está se apresentando de outra maneira, com comportamentos diferentes. Podem ser comportamentos inadequados, mas isso demonstra simplesmente que aquele outro comportamento não era sustentado por uma condição íntima, era uma fachada, era algo que ela estava tentando se imprimir. Mas podemos pensar, então não vai, a gente não tem que tentar forçar, temos que tentar forçar, sim, o comportamento. Mas temos que tentar, se nós temos um mau humor horrível, vamos tentar ser simpáticos, temos que imprimir nós. Podemos fazer o trabalho do comportamento, que é a ação, para imprimir em nós o conhecimento, sim. Mas nós temos que ter consciência do processo. Isso que é importante. Eu estou fazendo algo com o objetivo da minha transformação íntima. Eu não estou fazendo algo simplesmente para conviver melhor com o meio. Porque se for esse o objetivo, eu estarei ali naquele meio. Quando eu mudar o meio, eu sou outra pessoa. É aquele sujeito que tem um vício de acordo com o meio. Nesse meio eu faço isso, nesse outro meio eu faço outro. Então, ele é um cara viciado ou não? Ele é um cara conforme o meio. Mas se ele não considera aquele vício correto, ele vai imprimir isso dentro dele e não vai se tornar um sujeito sem aquele determinado vício e não importa aonde ele vai transitar. Enquanto nós não absorvemos completamente o conhecimento desse comportamento, nós temos que estar vigilantes. Por isso que não é um processo rápido, porque em qualquer momento nós podemos vacilar. Nós podemos estar num trabalho de transformação, o comportamento expressando isso, ele realmente não é igual exatamente o que nós somos, mas nós estamos tentando imprimir,
mas a vida vai nos colocar à prova. Por quê? Porque são nessas provas que nós conseguimos fazer a nossa fidelidade àquele comportamento. São as provas da vida. As provas, elas nos levam a fazer as avaliações. Reparem, quando nós passamos por uma prova, nós avaliamos como nós estamos. Lembremos-nos de Santo Agostinho. Aquela questão do Santo Agostinho, nós temos memória, ela não está ali como se fosse por acaso. Ela é muito importante para todos nós, porque é o meio prático mais eficaz, segundo Santo Agostinho. É o meio, não tem outro meio, que é esse mergulho de autoavaliação diário, inclusive, ele fala. Todos os dias nós deveremos olhar o nosso dia, perceber o que nós fizemos de equivocado, analisar as coisas, tudinho, isso dá trabalho, é uma ação muito grande. Porque quando nós fazemos esse tipo de avaliação, é uma autoavaliação, nós conseguimos, nossa, meu comportamento não esteve adequado com aquela realidade, nós precisamos mexer nisso. Amanhã eu vou me esforçar mais. E assim nós vamos fazendo a transformação gradual, mas vamos fazendo uma transformação que se sustenta com o tempo. Se não avaliarmos as coisas diariamente, para sermos conforme Santo Agostinho, nós corremos risco de fazermos uma transformação e nos adaptarmos à nova situação e depois cairmos. É aquele sujeito que ele dá uma mudança, né? Muitos conhecem a doutrina, fazem uma mudança, depois param, estagnados. E, às vezes, até em certos trabalhos, né? A pessoa começa a fazer um trabalho no bem, um tipo de trabalho, e fica fazendo aquele trabalho. Depois de muito tempo, a pessoa deveria avaliar o quanto aquela atividade doutrinária está ajudando na sua transformação moral. Porque pode ser que já não esteja mais ajudando. Então, é um momento, será de mudança? Será que as informações, os estímulos que eu tenho nessa atividade já não fazem mais uma mudança no meu conhecimento? Eu preciso ter outros desafios para mudar isso? Isso é importante a gente pensar, porque antigamente, profissionalmente falando, aquelas pessoas que começavam num emprego, elas normalmente terminavam a sua carreira no mesmo local, né? Na mesma empresa. Era até bonito isso, a pessoa ganhava até lá um prêmio, o sujeito tinha 35 anos de empresa, né? Hoje isso não acontece. Por que não acontece? Porque o estímulo vem de tudo quanto é lado, e a pessoa que fica somente no local, ela fica defasada, porque as informações que transitam em outros locais, ela perde. Por isso que hoje os profissionais procuram entrar, passar tempos em algum lugar, depois ir para outro lugar, e assim sucessivamente. E isso é da vida, não é das empresas. Doutrinariamente é a mesma coisa. Se nós só trabalhamos com crianças, de repente é hora da gente trabalhar com adultos. Se nós só fazemos exposição, de repente é hora de evangelizar. Se nós só evangelizamos, de repente é hora de atender o sujeito na rua. Não sei, cada um tem que analisar o tempo que está em determinadas tarefas e avaliar para si, por isso que é individual, isso não tem regra, o quanto eu já cheguei no meu limite ali e eu preciso agora dar uma guinada, mudar de ares, como a gente fala, né? Mudar de ares no sentido positivo da coisa e ter novos desafios para concretizar, solidificar aquela minha mudança. A convivência com certos companheiros, elas têm os seus limites. A gente vai, de repente, aquele sujeito que nos chateia, a gente já conhece, já sabe lidar com ele. Pronto, esse sujeito já consegui. Esse sujeito eu já adquiro, ele está dentro de mim já. Agora tem que enfrentar o outro lá, aquele lá é mais difícil, aí eu vou para o outro. E nós vamos trabalhando este mundo íntimo, pensando no nosso processo de desenvolvimento. Portanto, agir aqui é refletir. Por isso que não é um processo que às vezes não é fácil. E Kardec, para irmos caminhando aqui para o nosso desfecho, isso aqui daria para fazer um estudo conversando, que esse tema ele é fascinante, eu acho, mas só tocando em Kardec rapidamente aqui, quando ele aborda numa questão social na lei do trabalho, em que eu achei interessante, e eu coloquei aqui em destaque, que e ele fala da questão da educação.
da educação na sociedade, para que as pessoas possam, ali, no caso, os mais fortes trabalharem para os mais fracos. É uma questão social. A produção com o consumo, né? A pessoa tem uma educação com relação à sociedade. E ele fala o seguinte, que eu acho interessante, o elemento da educação. Ele fala, não a educação intelectual, porque nós temos muito esse viés intelectual. Tudo para nós é só intelectual. Nós conhecemos as virtudes intelectualmente, nós falamos sobre a paciência, sobre a resignação, nós damos aula disso. Isso aí é mole. Falamos do orgulho, de tudo. É intelectual. Mas aí ele está falando da educação moral. Ele está falando da moral. E aí ele não fala moral pelos livros. Ele não está falando de moral pelos livros. Que a gente fica numa preocupação tremenda, né, de ler tudo, né? Vamos ler tudo, porque quanto mais a gente lê, parece que a gente sabe mais a educação moral pelos livros. É óbvio que nós temos que ler, porque para pensar a gente tem que ter material para pensar, né? Então a gente tem que ler para ter material. Mas para diminuir esse nosso sofrimento de querermos saber tudo, intelectualmente falando, e dessa forma também dos livros. Vamos ler e vamos pensar. Muitos companheiros, quando vão fazer um trabalho de exposição, vão falar de um assunto, a primeira coisa que eles pensam é o seguinte, aonde que estão falando sobre o assunto? Aí procura toda a literatura, tudo. Joana de Ângeles, Emmanuel, todo mundo quando fala. Aí pega aquilo ali, um monte de livros, 10 livros, e começa a ler. Espera aí, você nunca leu nada sobre o assunto? Ah, já li bastante, eu tenho anos de doutrina. Por que você não pensa primeiro, faz uma exposição do que você tem de material e depois você complementa e revê conceitos que você pode ter esquecido? Que é a hora de você até se fazer uma avaliação, se aquilo se consolidou ou não. Aí você vai rever. Não, o primeiro passo é, não, porque fulano disse, todo mundo diz tudo. E o que nós estamos falando? Isso é importante. Não é deturpando as coisas, não é uma pretensão de autoridade, não é nesse sentido. Mas é importante nós trazermos a nossa visão sobre as coisas daquilo que estão sendo ditas. É a nossa contribuição dentro de uma reflexão qualquer, sem tirar a reflexão dos outros. Agora, ser um porta-voz das reflexões, a gente não precisa, só se citar todo mundo, vão lá e leem lá e acabou. A gente não precisa dar o nosso ponto de vista, a nossa visão, porque quando nós procuramos, nos forçamos a isso, é que nós estamos imprimindo em nós o desenvolvimento do conhecimento, é um desafio. Porque a gente pode estar falando de um tema que nós, no íntimo, falamos, cara, eu não vivo isso ainda. Olha que sofrimento. Aí a gente se impõe isso, eu tenho que passar a viver, eu vou falar do orgulho, nossa, eu sou orgulhoso pra caramba, eu estou falando do orgulho, aqui dando aula de orgulho. Olha como é que isso é triste. Aí a gente fica com vergonha da gente. Aí eu tenho que melhorar isso. Então, esta é uma imposição a nós mesmos. E quando nós fazemos esse movimento, nós geramos um processo de sofrimento íntimo, positivo, mas que nos leva ao desenvolvimento do comportamento adequado a caminharmos em direção a Deus. Então, para fecharmos, eu queria... Essa questão aqui nós vamos fechar agora. Quando Allan Kardec pergunta a respeito das virtudes, né? E ele fala assim, ó, desculpe, nem essa aqui é do esforço que nós deveríamos fazer. Mas as virtudes é uma outra questão do Allan Kardec, quando ele atrela que toda virtude ela é efeito de uma resistência. Então, esse sofrimento que nós temos, fazendo esforços insignificantes, conforme está nesta questão, esforços, muitas vezes, insignificantes. Isso aí é duro ouvir isso, né? Ler isso, e nós achamos que é muito grande. Então, quando nós fazemos esforços, essa resistência para podermos nos domar, nós estamos desenvolvendo as virtudes, os comportamentos adequados. Por isso que Jesus nos fala, conhecereis a verdade. O conhecimento, adquirir conhecimento é um processo de ação, de reflexão. Em cima de quê? Dessas leis. Quanto mais eu me debruço sobre elas, quanto mais eu me espelho, quanto mais eu olho, quanto mais eu tento vivê-las, eu me avalio, eu estou ampliando o meu raio de ação na vida. É uma consequência natural.
Então, eu tenho uma sensação de liberdade maior. E isso é uma verdade. Na parábola dos talentos, a distribuição dos talentos foi conforme a competência, a capacidade de cada um. O primeiro, um recebeu 5, outro 2, outro 1, de acordo com a sua capacidade. Ou seja, com o raio, com a liberdade de ação, de investimento que cada um tinha de acordo com o seu conhecimento interno. Por isso, se nós conhecermos a verdade, nós nos sentiremos livres. E esse é o nosso objetivo na existência. Quero agradecer aí pela oportunidade e vamos fechar aqui a nossa apresentação. Se vocês quiserem falar alguma coisa, porque um tema eu tive que dar uma andada mais rápida no final, porque é um tema que fascina a gente. Excelente, Pedro. Nossa, trouxe assim uma verdadeira aula de filosofia para nós e gestão do nosso conhecimento. Bem, nós estamos realmente já passando um pouquinho do tempo, mas, obviamente, se alguém tiver uma necessidade de alguma pergunta para complementar, por favor, esteja à vontade. Gente, desculpa, agora que eu li a mensagem aqui, os slides não passaram? Eu passei, essa aí você não estava lendo. Então ficou no primeiro slide? Ficou no primeiro slide. Eu mandei para o chat para você. Perdão, eu fui falando aqui baseado nos slides e vocês, pelo menos eu fui conduzindo num raciocínio aqui. Não, não. Deu para a gente acompanhar. Bem, Jean, alguma pergunta? Cláudio? Zela? Mirela, algum comentário? Tranquilo? Não, só que eu achei excelente, Edmilson, e o fato de não ter tido os slides, a espiritualidade trabalha da forma certeira, né? Então, foi focar no áudio, em cada palavra, e eu achei realmente excelente, Pedro. Muito obrigada pelas reflexões. Gostei muito do que você falou da questão da construção do conhecimento, que a gente se utiliza dessas verdades, né? Dos espíritos mais evoluídos que trazem esses conhecimentos, mas também construímos a nossa própria verdade dentro das nossas experiências e também dos irmãos que estão ao nosso redor também trazendo tantas outras experiências, não é? Muito obrigada, eu gostei muito mesmo. Obrigado. Muito obrigada, Pedro Paulo, foi excelente. Eu gostei também muito quando você falou de que a gente se liga muito na parte intelectual e que às vezes esquece de olhar os sentimentos, né? O que nós sentimos e a nossa moral, né? A nossa moral cristã que existe dentro de nós, mas muitas vezes está adormecida e que nós temos que deixar essa moral sair e para que a gente possa enxergar a verdade também, né? Foi assim que eu entendi. Então, eu gostei muito, 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 muito bem-vindo novamente. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. Estamos muito felizes com a sua presença aqui hoje e agradecemos imensamente pela palestra. Maravilhosa. Obrigado, tá? Obrigado.